Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta Igreja Matriz, e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa. Estamos chegando hoje ao terceiro domingo da Páscoa. Como o tempo passa, né? Já terceiro domingo da Páscoa. E vocês sabem que durante o tempo da Páscoa, nas missas, a leitura que nós fazemos é sempre dos Atos dos Apóstolos. E quando se tem duas, a segunda leitura é de uma outra carta. Paulo, hoje, por exemplo, João. E no livro dos Atos dos Apóstolos de hoje, nos é narrado que Pedro faz um alerta, dizendo: vocês mataram um inocente e libertaram um assassino. E chama-se a atenção daqueles que desejavam a morte de Jesus. Talvez alguns por ignorância, no sentido de nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Nem sequer sabiam quem era Jesus. Mas outros não, conscientes, porque Jesus tinha dito que era filho de Deus, e eles não aceitavam isso. Jesus tinha dito que era verdade, e nós sabemos que todos aqueles que vivem em cima da mentira, não gostam, não suportam a verdade. A verdade incomoda, a verdade inquieta. Então, por isso que partiram para cima de Jesus. E Pedro então está aqui a fazer essas lembranças. Depois, na carta de João, quando ele diz filhinhos, ele nos chama a atenção para que aqueles que guardam os mandamentos, eles vão tentar de todas as formas evitar o pecado, evitar principalmente a mentira. Porque vejam bem, quando nós falamos, e João faz esse discurso, quando ele fala, tem uma parte que ele diz assim: quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, está mentindo. É mentira, mentiroso. E olha, se Jesus é a verdade, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14, e nós conhecemos quem é o pai da mentira, se nós estamos na mentira, não fica difícil de saber a quem estamos servindo. E eu lembro aqui que o Papa Francisco escreveu em 2017 uma exortação apostólica, que em latim se fala Gaudete exsultate, e traduzindo para o português, alegrai-vos e exultai-vos. E sempre que tenho oportunidade, eu gosto de falar desse documento, e nem vou perguntar quem leu, porque eu até me decepciono, porque quase ninguém conhece. Esse documento é um tesouro da igreja. Eu diria que ali, nesta exortação, o Papa mostra o itinerário, o Papa mostra o caminho para nós buscarmos a santidade. E o Papa, ali nesse documento, vai dizer, porque muita gente pensa que viver a santidade, vida de santidade, significa não pecar. E aí todo mundo desiste, porque todos nós pecamos. O Papa diz, nós temos na igreja os modelos de santidade. Então por isso que a igreja expõe as suas imagens. Santo Expedito, Santa Rita, São Benedito, São José. Porque são modelos para nós. Mas quando nós olhamos para São José, para São Benedito, para Santo Expedito, nós precisamos entender, eles pecaram. Santa Luísa, eles pecaram. A única criatura humana que não cometeu pecado foi Nossa Senhora, a Virgem Maria. Mas o Papa diz, a vida de santidade então, não significa que não vai mais pecar, mas significa que você vai fazer da tua vida uma luta diária
cotidiana, constante contra o pecado. Você vai brigar contra o pecado. Você não vai aceitar o pecado. E o mérito então está aí. O Papa diz, o mérito está na luta para não cair no pecado. E quando cair, buscar o sacerdote para o sacramento da reconciliação. Eu sempre digo nos velórios, porque quando a gente vai em velório, sempre as pessoas começam a perguntar, né? Olha para o defunto lá, será que salvou? Será que vai para o céu? E eu sempre digo, olha, se nós perguntarmos para as pessoas, e eu já fiz isso aqui, o que é que faz uma pessoa perder a salvação? Quase 100% vai responder, o pecado. E eu digo, não é o pecado. O que nos faz perder a salvação é não aceitar Jesus Cristo. É não se arrepender dos pecados cometidos. Porque se arrependermos, Jesus nos abraça e perdoa todo e qualquer pecado. Quando você achar que o seu pecado está muito grande, muito grave, lembra que a misericórdia de Deus é maior. Lembre-se que a misericórdia de Deus é maior. Portanto, não tem pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Quando você ouve falar aquele pecado que não tem perdão, é uma outra história que não cabe aqui agora explicar. Mas é só para você poder entender aqui, que lá é uma recusa ao perdão de Deus. É diferente, é você não aceitar o perdão. E aí nós chegamos no evangelho de hoje, evangelho riquíssimo, mas eu gostaria de retroceder um pouquinho para a gente poder entender. Esse evangelho vem na sequência, e você só vai encontrar isso no evangelho de São Lucas, vem na sequência daquilo que nós conhecemos do evangelho dos discípulos de Emaús. Aqui nos faz crer, discípulos, não são os apóstolos, que eram nenhum dos 12. E a Sagrada Escritura não traz o nome de um, mas traz o nome do outro, Cleofas. Cleofas e seu companheiro. E como falou discípulo, a gente fica a imaginar, talvez fosse do grupo dos 72 discípulos. Para a gente poder entender aqui o que tinha acontecido, como Jesus morreu, crucificado e foi sepultado, esses dois desanimaram. Olha, tudo que ele falou, que a gente acreditou, ela morreu, acabou tudo. Vamos embora. E como eles eram de Emaús, um vilarejo, eles começaram a caminhar os dois, indo embora, numa estradinha de terra, para Emaús. E aí diz a Sagrada Escritura que nesse caminho, quem que chegou? Jesus. Só que eles não conheceram Jesus. Jesus se aproximou dos dois, bom dia, boa tarde. Para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para Emaús. Jesus talvez tenha perguntado para ele, por que vocês estão tão tristes? Ué, você não sabe o que aconteceu, não? Deve ser estrangeiro, forasteiro, porque não sabe, todo mundo aqui sabe que mataram Jesus, crucificado e que sepultaram. Eles não percebiam que era Jesus. E aí Jesus então começa a falar dele mesmo, desde o Antigo Testamento, passando por Abraão, pelos profetas, pelos salmos, até chegar nos evangelhos, até chegar naquele momento que eles estavam vivendo. Mas eles só vão reconhecer Jesus, e por isso que o evangelho começa assim, quando eles param para comer. E aí Jesus vai abençoar o pão e partir o pão. E a palavra diz que eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles viram que estava diante de Jesus. E aí um olhava para o outro e dizia, agora eu entendi. Por que que no caminho o nosso coração ardia quando ele falava? E aí eles ali ceando, Jesus se levantou para retirar e eles disseram para Jesus, não vai embora. E aí uma das frases mais belas do Evangelho, fica conosco, porque a noite está caindo, ou seja, a escuridão está chegando, ficai conosco. Eu me lembro aqui, quantas vezes nós precisamos nos perguntar como está o nosso caminho de Emaús, o nosso caminho.
Como estamos fazendo? Nós estamos ouvindo Jesus falar? Nós estamos reconhecendo Jesus que caminha conosco? Ou de repente a gente não reconhece Jesus? O corre-corre do dia a dia, a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor. Eu costumo dizer, vizinhos que não se conhecem. Às vezes, se você estiver perdido aí por uma rua, bater em uma porta e perguntar para a pessoa que abrir a porta: nessa casa aqui do lado mora a Dona Maria? A pessoa vai dizer: você me desculpa, mas eu não sei o nome dela. Aí se você perguntar para a pessoa: quantos anos você mora aqui? Faz 20 anos que eu moro aqui. Faz 20 anos que mora ali e não sabe o nome da vizinha. Você fica sabendo que o teu vizinho morreu pelo rádio, pelo jornal. Então a gente não está prestando atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a riqueza deste evangelho consiste em chamar a atenção para que nós possamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor. O Papa São João Paulo II escreveu uma encíclica, Ecclesia de Eucaristia, onde ele diz: a minha fé pode reconhecer no pão e no vinho aquele viandante divino, que caminhava com os discípulos de Emaús para lhe abrir os olhos. Aquele caminheiro que questionava. Enquanto caminhava, ele perguntava para eles. Então você se coloca a caminho. E lembra que Jesus também vai caminhando ao seu lado. E que Jesus vai lhe perguntar: por que que você está triste? Por que que você está chorando? Por que que você está sorrindo? Jesus vai conversando com você, porque Ele quer te ajudar. Quando você chegar nesse caminho, numa encruzilhada, e não saber em que direção seguir, você possa perguntar: Senhor, para onde vou? Para frente, para a direita, para a esquerda? Estou na dúvida. Que esse viandante divino possa caminhar conosco para nos revelar o seu amor e nos ensinar, como Ele fez, amar, amar e amar o próximo. Eu encerro lembrando, para mim isso aqui é um poema. Quem não leu, convido a ler. Em 2007, o Papa Bento XVI veio ao Brasil para fazer a celebração da canonização de Santo Antônio de Santana Galvão e encerrar a conferência episcopal da América Latina, que acontecia em Aparecida, e que saiu um documento chamado Documento de Aparecida. E lá no finalzinho do documento, o Papa Bento escreve, que para mim é um poema. Eu convido vocês depois a dar uma gugada lá, tem PDF à vontade lá, pode ler. E ele vai dizer, baseado nesta passagem do Evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús, porque se aqui nós vimos no Evangelho a dificuldade dos apóstolos em acreditar que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditavam. Por isso que ele falou: toca, aqui tem carne, não sou fantasma. Comeu peixe para ele dizer que ele estava comendo. Imagina nós, mais de 2.000 anos depois, também vamos ter dificuldade de acreditar que Jesus ressuscitou e vive no meio de nós. Mas o Papa escreveu assim, eu vou não falar totalmente, mas algumas partes, ele diz assim: fica conosco, Jesus, porque já é tarde e a noite vai chegando. Fica conosco, para que possamos te reconhecer, e para que as sombras não tomem conta de nossas vidas, porque o Senhor é a luz. Ficai conosco, Senhor, no caminho que estamos cansados. Ficai conosco quando ao redor da nossa fé surge a dúvida, o cansaço, a dificuldade. Vós sois a própria verdade que revela o Pai. Ficai conosco nas nossas famílias. Sustentai as famílias nos seus sofrimentos, na fadiga do dia a dia.
quando ao redor das famílias temos sombras que ameaçam a sua unidade e natureza. Ficai nos nossos lares, Jesus, para que continue sendo ninho onde nasce a vida humana, abundante e generosa, onde se respeite a vida desde a concepção até o declínio natural. Ficai conosco, Senhor. Ficai com os pobres, com os indígenas, com os afro-americanos. Ficai, Jesus, com as crianças inocentes, para que não sejam corrompidas. Ficai, Senhor, com os nossos idosos, ó bom pastor. Cuida dos nossos doentes. Fortalece a nossa fé. Caminha conosco, para que sejamos discípulos missionários na tua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.